Pessoal, agora oficialmente, boa noite. A gente vai falar, hoje nós vamos falar sobre aparato cardiovascular. Pessoal de casa, a gente vai fazer agora o sorteio do seminário. Aproveitar que já está gravando. Então, como é que vai acontecer? De repente vocês... esqueci, não sei como é que vai acontecer. Podem olhar lá a gravação. Como nós temos aula na segunda e na sexta, na próxima segunda-feira vamos fazer a primeira avaliação de patologia aplicada à radiologia. E aí, na próxima aula, que eu não sei se vai ser sexta, da próxima semana, porque na quinta é Corpus Christi, mas se for na próxima semana, na sexta-feira, não imprensar por causa do feriado da quinta, a gente vai ter o primeiro grupo a apresentar ao seminário. Lembrando que valerá como a segunda nota e última de patologia aplicada à radiologia. Então, essa disciplina, como são 30 horas, nós só vamos ter duas avaliações. Uma na segunda e a outra será o seminário. Olhem os critérios que eu mandei no arquivo do seminário, tá? Lembrando que eu coloquei, acho que está até aqui. Tá, pronto. Domínio do tema, 5 pontos. E aí, o que acontece? Nós vamos ter participação, se participou da elaboração, 1 ponto. Essa participação é em relação... estou na sala. Beleza, já garanti 1 ponto. Elaboração da apresentação, né? Se as letras são visíveis, se tem ilustração que dinamize a apresentação, garante mais 2 pontos. Coerência em relação ao tema. De repente, as pessoas começam a falar uma coisa, não tem nada a ver, e mistura coisa, então, diz coisa com coisa. Se o tema inicia do início ao fim com coerência, mais 2 pontos. E o domínio do tema é individual, né? A gente vai avaliar cada um, a depender do seu domínio em relação ao tema. Podendo ser que, de repente, se não ficou claro para mim ou para algum colega, a gente pode fazer algum tipo de pergunta do que foi abordado. Por isso que não estudem só, eu vou falar sobre uma parte tal. Não, é um tema... patologia é um tema interessante, todas as patologias são interessantes, então, dê uma lida no trabalho como um todo, claro, como sempre a gente divide nossas partes, mas eu preciso saber do conteúdo, né? E aí a gente vai, se necessário, a gente faz algum tipo de pergunta. Pessoal de casa, vamos fazer agora o sorteio, tá? Em relação aos temas. E nós vamos ter aqui, na verdade, eu vou ter isso aqui. Isso aqui vai ser grupo 1 e grupo 2. Grupo 3 e grupo... Olha, bom, depende da ordem aqui. Vamos fazer aqui o sorteio. Vou pedir a Kailine, que tem aqui, por favor, o papelzinho. A Kailine vai sortear o número do grupo que vai falar sobre afecções do trato urinário, que vai ser o primeiro grupo. No grupo 2, vai falar... O primeiro dia de aula vai falar sobre... Aliás, a primeira aula de sexta-feira de junho vai falar sobre afecções. E no mesmo dia... vai ser o grupo... Kailine, por favor, outro. Não, o grupo 2 vai ser o primeiro grupo a se apresentar na primeira aula de junho. E o grupo 1 em seguida. Kailine pegou o grupo 1 agora em seguida. Kailine, por favor, mais um. Ótimo. Deixa eu aceitar aqui alguém. Para entrar. Beleza. Pronto. O próximo grupo sorteado foi o grupo 4, na segunda aula de junho. E o grupo 3 será o último grupo. Beleza? E aí depois eu vou colocar, já tenho no WhatsApp os nomes, e aí depois eu vou acrescentar aqui. Então, pessoal de casa, grupo 2 e grupo 1 vão se apresentar no primeiro dia. De repente faltou... Pessoal, licença. De repente está faltando um integrante do grupo 1 que não chegou ainda. Do grupo 2, que é a primeira apresentação. Se de repente o grupo 1 tiver todo mundo na sala, pode começar pelo grupo 1. Não tem problema nenhum. Desde que esses 2 grupos apresentem nesse primeiro dia. Tá? E aí... Licença. E aí o que acontece? Depois da apresentação, a gente vai fazer uma ou 2 perguntas, a depender... E se de repente o grupo falou o que nós precisávamos ouvir, então não precisa de pergunta, né? Automaticamente sai com o seu 10 fechado, tá? Pessoal, eu sei que tem algumas pessoas que têm dificuldade de apresentação.
Rosana, licença. Mas ler slide não é apresentar, tá? Então você tem que ter pelo menos um mínimo de noção. Eu li, por exemplo, que, vamos dar aqui um exemplo, uma arteriosclerose. Eu tenho no mínimo que saber que é o acúmulo de gordura na artéria. Arteriosclerose, não é que isso aqui é cardiovascular, não é? Estou falando, mas, por exemplo, esse tema. Se alguém pegasse, por exemplo, se fosse cardiovascular. Cardiovascular, não sei o que, arteriosclerose é uma enfermidade, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Beleza. Aí no final a gente pergunta, certo, mas o que você entende por arteriosclerose? É o acúmulo de gordura na artéria que vai impedir a passagem de sangue. Pronto. Percebe-se que você entendeu o que está falando. Tá? Então, basicamente isso. Simples assim. Nada de muita informação, até porque aqui ninguém vai ser especialista em patologia, esse não é o objetivo, mas ter o mínimo, quando a gente fala de domínio, é o mínimo do que se está apresentando. Pessoal de casa está aí tranquilo, né? Olha aí, ó. Quem é? Aí, Quem é? É porque cada dia ele entra com um nome diferente, né? Tu entrou com o nome da esposa, agora tá com o nome... beleza. Ainda está com o nome da Sabrina, professor? Se alguém for falar depois... Como é? Ainda está com o nome da Sabrina? Não, está aí, com o nome o meu nome. Não, agora tá César, porque eu tava olhando aqui Micael em cima. Valeu. Tá César agora. Caesar, na verdade, né? Beleza. Vamos lá. Então... Oi. Se quiser, não tem problema não. Sendo que, se vocês de repente trocar tema, só que na primeira aula, vai ser esses dois temas apresentados. Tá? Não tem problema não. Não tem problema não. Ô, professor, em relação ao assunto, vai ter sorteio amanhã? De quê? Não, o assunto está aqui já. Em vermelho. Vamos lá, pessoal. Deixa eu fechar aqui para a gente começar. Só tentar fechar aqui para a gente... Então, vamos lá. Atenção em relação a doenças cardiovasculares. Como eu falei no grupo, não 3 meses, mas o assunto pelo menos daria 2 meses, porque cardiovascular ele é dado em metade de um semestre. Mas aí, quando a gente vai aplicar a radiologia, como tem que trazer termos mais tranquilos, ele daria realmente, porque são muita patologia, e tudo que nós formos falar em doenças vasculares, a gente não tem como fugir de coração. Né? Porque todo tipo de doença vascular, ela geralmente é decorrida de algum problema que está dando a nível de coração, ou o contrário, por exemplo, uma hipertensão que inicialmente não era coração, pode levar à insuficiência cardíaca. Tá? Ou uma arritmia, depender, se estivermos falando sobre impulso nervoso do nódulo sinusal, auriculoventricular, ou atrioventricular, que não interessa para a gente nesse momento. Agora. Então, vamos lá. Em relação às doenças cardiovasculares, nós temos que dizer o seguinte. Eu trouxe essa introdução em relação à hipertensão arterial porque é um dos principais motivos de doenças cardiovasculares, ou seja, cardíaco e vascularização, né? É a pressão arterial. Um dos problemas. E a gente diz que o ideal é que a pressão sanguínea se mantenha estabilizada para garantir um fluxo equilibrado e contínuo de nutrientes e oxigênio para todo o corpo. Porém, em algumas situações pode acontecer que ela caia, essa pressão, e quando isso acontece, o organismo ativa o sistema renina, angiotensina, aldosterona. O que quer dizer isso? O que acontece? Nós falamos que o nosso organismo ele vive em constante homeostase. O que é homeostase? É o equilíbrio do organismo. Tá? Então, quando a gente fala de vascular, se nós temos, por exemplo, uma pressão sanguínea, e nós sabemos que, quando se fala em líquido corporal, nós vamos ter líquido tanto dentro dos vasos como fora dos vasos.
né? Então, a gente vai falar de líquido intravascular. E o que acontece é o seguinte, quando você tem uma pressão alta, o fluxo sanguíneo, ele é retilíneo nas nossas veias e artérias. Quando você tem uma pressão alta, o que acontece? Esses glóbulos vermelhos, eles começam a ir de tal forma desordenado que ele vai bater nas paredes dos vasos, né? Esse fluxo desordenado, onde bate nas paredes dos vasos, é por isso que nós falamos de pressão arterial, é porque a pressão com que o sangue ele age na parede de um vaso, né? Isso que nós levamos a definir a pressão arterial. O que acontece? Existe ruptura, muitas vezes, da capa íntima desse vaso, né? De tanto que a gente chama de fluxo retilíneo ou fluxo turbulento. Quando você tem a pressão alta, o seu sangue está de todas as formas, batendo nas paredes dos vasos, né? E quando você tem uma tranquilidade, está com pressão normal, então existe um fluxo retilíneo que a gente fala de homeostase. O organismo está em tranquilidade, está tudo bem. E o que acontece? Quando a gente tem, por exemplo, uma homeostase, um fluxo sanguíneo normal, aí existe, por exemplo, a nutrição de todos os órgãos de forma igual, né? De forma tranquila, de forma homeostase, né? Nós vamos ter nutriente e nós vamos ter, por exemplo, oxigênio. Sabemos que todo e qualquer tecido do organismo necessita de nutriente e oxigênio. Aquele que não recebe, atrofia, né? Então, E quando nós falamos sobre o organismo que ativa o sistema renina, angiotensina e aldosterona? São hormônios que eles são inicialmente produzidos no rim, a renina, por exemplo, e a angiotensina, ela vai ser produzida, por exemplo, lá no fígado, né? Com o impulso da produção de renina, existe uma produção de angiotensina e, posteriormente, uma aldosterona. São hormônios que ela vai controlar o fluxo sanguíneo, se ele vai aumentar a pressão ou se ele vai baixar a pressão. Aqui tem uma imagem, acho que na próxima. Aqui, por exemplo. O que acontece? E aí eu vou explicar isso aqui. A função dele do sistema, né? Do sistema renina, angiotensina, aldosterona, a função dele é manter a pressão arterial equilibrada e garantir o balanço hídrico do organismo, ou seja, o balanço em relação ao líquido que existe dentro do capilar, né? Ou seja, a quantidade de água e sódio que o organismo deve manter ou eliminar, lembrando que o sódio é o principal mineral envolvido no controle da pressão arterial. Ou seja, nós temos, por exemplo, sódio dentro dos... nós temos, por exemplo, sódio fora dos capilares. Então, o que acontece? Se você, muitas das vezes, você está com um índice baixo, por exemplo, de líquido no seu corpo, onde existe muita partícula, né, por exemplo, de sódio, né, o que vai acontecer? Que é um mineral, o que vai acontecer? Se você tem, por exemplo, um copo cheio de água e outro copo, por exemplo, cheio de mineral. Digamos que esse copo tivesse apenas uma película que, com a força de partículas, ele sugasse onde tem o espaço líquido. Então, o que acontece? Onde tem muito soluto, que nós falamos que geralmente são os minerais sódio, potássio e tal, onde tem muito soluto e tem muita água, esse soluto puxa a água. Então, se eu tenho muito sódio, por exemplo, e eu tenho muito sódio e eu tenho pouca água, o que vai acontecer? O sódio vai puxar o pouco de água que eu tenho, porque o soluto vai puxar o solvente, né? Solvente, a água, o líquido, dissolve o soluto. Por exemplo, se nós pegamos sal e colocamos numa água, a grande concentração é de solvente, que é a água, e o soluto se mistura por questão química, não fica as partículas dispersas, eles se misturam, mas aí o que acontece? Se você pegar essa água salgada, é a mesma coisa que você faz na praia. Se pegar essa água salgada numa panela e deixar lá no sol, a água vai evaporar e ficar só o sal. Ali é o soluto que ele vai sempre puxar a água, que é um solvente. Então, o que acontece no capilar? Se você tem muita concentração de sódio, comi churrasco salgado. Eu gosto de comida salgada. Não sei o que, salgado. Aí eu tomo meio litro de água por dia. Eu tomo 1 litro de água por dia. Eu tenho a grande concentração de sódio no organismo e esse organismo vai puxar o pouco de água que eu tenho. O que vai acontecer? Uma pressão alta grande nos capilares. O que é que eu preciso fazer para que essa pressão diminua?
eu tenho que aumentar a quantidade de soluto para que essa partícula que está em excesso de sódio, ela consiga se dissolver. Então, se eu tenho muito soluto, por exemplo, sódio, e eu tenho pouca água, eu vou ter uma pressão alta. Por isso que quando você chega, por exemplo, em um hospital, e aí existe, por exemplo, uma preocupação quando o paciente ele é hipertenso, de você não poder, nesse caso específico, dar muito líquido a ele, por quê? A depender do paciente, ele tem, por exemplo, uma fragilidade já, quem é hipertenso crônico, por exemplo, ele tem uma fragilidade já em relação ao seu sistema de hipertensão arterial, que esse aumento da pressão arterial, esse aumento de soluto, que era o sódio, ela vai aumentar a pressão arterial, e esse sangue vai começar a bater nas paredes dos vasos. Então, o que acontece? Se de repente eu dou muito líquido a esse paciente, né, muito soro a esse paciente, pode acontecer que ele comece a ter edema nos membros, né, ou até inclusive edema pulmonar. No caso aí, professor, você dá um diurético, né, para a pessoa eliminar os sais minerais do corpo, né? Aí é onde está. Justamente a gente vai dar um diurético ao paciente. Agora, se é um paciente, por exemplo, que você olha para ele, não é um paciente que não tem muito peso, você olha, o paciente chegou hipertenso, você vai dar uma... Professor. Oi. É por isso que tem gente que diz que o sal deixa a pessoa um pouco inchada. Pronto, excesso de sódio no corpo. Pronto, era isso que eu ia falar agora. O que acontece? A pergunta do Micael é o seguinte, e como a pessoa hipertensa e às vezes fica inchada? Né? Esse inchaço que acontece, o sódio, como está alto, ele vai sugar a água que você tem dentro do vaso, do capilar, do sangue, e o sódio não está fora, porque aí seria que a gente não vai falar sobre, vai entrar nesse aspecto, seria uma fisiologia que tem que explicar a quantidade de sódio dentro, a quantidade de potássio fora, a gente não vai entrar nesse método. Mas, por exemplo, como o sódio está fora, e ele é soluto, ele vai puxar o líquido, então ele vai puxar todo o líquido, todo ou maior parte do líquido que está dentro dos vasos. Porque nós sabemos que o sangue, ele é composto de hemácias, plaquetas e a parte de água, né? Então, o que acontece é que esse sódio que está fora dos vasos, ele vai começar a sugar tudo que você tem de líquido dentro dos vasos, dentro do sangue, dentro dos capilares. O que acontece? Esse puxar muita água, acontece que muitas vezes as pessoas têm um descontrole a nível sistêmico e começam a se inchar. As pernas incham porque a água que estava agora lá dentro começou a vir tudo para fora. Né? Porque o inchaço que as pessoas têm em membro inferior, por exemplo, são a água, o líquido que está fora das células. Ele está fora do capilar. Então as pessoas começam a ter as pernas inchadas. Né? Aí você... Retenção de líquido. Nesse tipo de paciente, você pode fazer diurético, por exemplo, um captoprio. É por questão da fisiologia. Ela começa a ter uma necessidade maior de sangue para nutrir o bebê. Né? E aí pode ter fisiologicamente, pode ter alguma descompensação. Questão de nutriente e tudo mais. Então, o que acontece? Em paciente que ele é hipertenso e ele começa a reter líquido, as pernas começam a inchar, ou os braços começam a inchar, as mãos começam a inchar. Nesse paciente, sim, a gente dá diurético para baixar a pressão e diurético para baixar a pressão e o antihipertensivo. Ou seja, eu vou dar o captopril e vou fazer com que esse paciente elimine esse líquido extracelular, porque esse líquido não volta mais para dentro do sangue. Ele, depois que ele saiu do sangue e está fora do capilar, ele não vai entrar mais. Então, a gente precisa eliminar esse líquido. Eu digo assim, não voltar mais de forma patológica, né? Mas aí o mecanismo de compensação fisiológico, claro que se você vai ter uma menor concentração, agora o paciente está edematoso, por exemplo, ele poderia voltar esse líquido para dentro do capilar? Poderia. Mas para ele fazer isso, o que acontece? Como o sódio que estava fora puxou muita água, eu teria que dar água ao paciente para que fora do capilar tivesse menos soluto, agora menos sódio, e que tivesse que entrar esse sódio porque lá dentro está mais soluto do capilar, né? Dos vasos. Quando eu falo capilar, eu falo de veias. Tá? Então, o que acontece? Só que eu não posso fazer isso, porque o paciente já está edematoso, já está de perna inchada. Então, se eu for dar mais líquido, ele vai inchar, inchar, inchar. Então, nesse caso, eu vou dar captopril, o antihipertensivo, e, por exemplo, uma furosemida, que é um diurético.
né? Para eliminar essas pernas inchadas. Né? Sim, problema de circulação ele pode estar relacionado tanto à hipertensão crônica, como também à insuficiência cardíaca. Né? Que a gente vai falar também de insuficiência cardíaca. Né? Aí o que acontece? Quem é hipertenso tem a probabilidade, pois, e não faz atividade física, o que acontece? Toda vez que você tem uma pressão alta e esse seu sangue está batendo nos vasos, né, e você não tem um controle disso, eu tomo, de repente, um antihipertensivo de vez em quando eu lembro. Então, o que acontece? Não é só hipertensão, vai haver um comprometimento na parede de vasos. E comprometimento da parede de vasos vai romper. E quando o vaso rompe, pode fazer um trombo. E esse trombo pode deslocar-se, por exemplo, de uma região abdominal, da região periférica, e subir e dar um taponamento pulmonar. Então, muitas vezes, o trombo que é formado na periferia, ele pode, com a pressão do sangue, ele subir e, de repente, taponar uma via que pode ser fatal. Né? A gente pode ter aí um tromboembolismo pulmonar. Esse é o perigoso. Né? É o assintomático. Mas como você sabe que você é hipertenso? Porque... Mas quando olha, a pressão está alta, né? Mas quando olha, está alta a pressão. Então, o que acontece? O paciente que tem a pressão alta constante e assintomático tem que rever a medicação. Né? Se ela está fazendo efeito, provavelmente não faz mais efeito no seu organismo. Fala aí. Sim, porque o que acontece? A pressão alta... Às vezes, isso. O que acontece? A pressão alta, constante, inclusive, ela vai dar uma sobrecarga a nível de coração. Sim, a hipertensão tem vários fatores, dentre eles, por exemplo, o excesso de gordura, que ele vai fazer o taponamento das artérias. Né? É por isso que pessoas que têm hipertensão, uma das indicações é a atividade física, não só para manter a circulação, mas pelo fato da gordura que está nos vasos. Sim. A hipertensão pode ser genética ou pode ser... Você toma? E ainda tomo o outro. Então, o que acontece? No sistema renina-angiotensina-aldosterona, quando você tem uma pressão, por exemplo, baixa, o rim ele vai produzir na sua glândula suprarrenal, não vai dar para ver aqui, mas essa glândulazinha aqui meio verdinha, né? Ele vai produzir um hormônio chamado renina, e essa renina ela vai desencadear uma produção de angiotensina, que é um outro tipo de hormônio. E essa angiotensina, quando ela é ativada, o fígado converte a angiotensina a angiotensina tipo 1 vai converter no fígado em angiotensina tipo 2. A angiotensina tipo 2, ela tem a característica de fazer vasoconstrição. O que acontece? Está lá o sangue. Aí, quando você tem a pressão alta, aliás, você aqui, na verdade, está com a pressão... Hipotensão, 8,4 é hipotensão já. O que acontece? Quando você tem a pressão baixa aqui, que a renina... Qual é o objetivo agora? Você está com a pressão alta, que a gente chama de hipotenso, o objetivo é subir a pressão, né? Porque hipotensão também, você apaga. Se você tem pressão baixa, o que vai acontecer é que os seus capilares, os seus órgãos não vão receber oxigênio e nutriente suficiente. Né? Então, justamente com isso. Então, o que acontece? É o que a gente chama de rebaixamento. O que acontece é que, na pressão baixa, o fígado detecta que... o rim detecta que existe uma quantidade pequena de fluxo sanguíneo, até porque ele que filtra o sangue, e de nutrientes para os órgãos. Então, ele, através da suprarrenal, ele vai liberar uma hormônio chamada renina. A renina, ela vai ativar uma cascata de angiotensina tipo 1, e quando chega no fígado, a angiotensina tipo 1, ela é convertida em angiotensina tipo 2. O que é que a angiotensina tipo 2 vai fazer? Constrição de vaso. Ela faz a construção de vaso, e o que acontece? Vai começando a acumular sangue, acumular sangue, acumular sangue, acumular sangue. E você vai começar agora a ter a pressão elevada. E aí, quando solta
Quando você consegue a elevar a pressão do paciente, né, você aí agora começa a soltar através do mecanismo fisiológico e o sangue começa de novo. E começa a bater na parede dos vasos. Né, até que volte à normalidade. E o que acontece? E aí o paciente está com pressão alta. Por exemplo, o paciente chegou hipotenso, está com pressão 8,40, né? 8,40. E você vai fazer uma vasoconstrição, medicamento vasoconstritor. E aí a pressão dele sobe. Só que acontece, você fez uma medicação que estava hipotensa para aumentar a pressão, só que a pressão dele aumentou demais. O que você faz? Medicamento para bloqueio do aumento da pressão arterial. Aí quando você faz o bloqueio, a angiotensina tipo 2, que era produzida no fígado, o pulmão entende que agora a pressão está alta, aí ele vai produzir a outra hormona chamada aldosterona. A aldosterona faz o quê? Diminui a pressão. Diminui a pressão. Tá? Então, é de fato. Então, vamos lá. Tu vai falar? Sim. O grande problema em relação à hipotensão, que é a pressão baixa, é que ela pode ser, por exemplo, fatal. É pior que a pressão alta. Porque o que acontece é o seguinte, na pressão alta, se ela não for crônica, a minha pressão, por alguma situação, tive uma raiva, subiu. Aí você consegue controlar, foi um aumento de pressão, tal. Mas quando ela é hipotensa, a depender, se você não tiver tempo suficiente de chegar a um hospital, ou não tiver o sentimento de botar o sal na boca, você apaga. Porque a hipotensão, ela vai levar a falta de oxigênio, a falta de nutrientes, automaticamente o cérebro apaga. Porque você é um ícone. Não, ô Philips, o que acontece? Vai de organismo. Ó, deixa eu te explicar em relação ao organismo. É o que acontece. Eu estava aqui em Atraca e me ligaram que a minha avó estava falecendo em Campo Alegre. E falaram assim, os netos, não sei o que tal, vem logo que as minhas tias, umas 5 tias assim, rodeadas da minha avó, ela no sofá, que a mãe está morrendo e para que os netos vejam ela viva ainda. E aí a gente correu para lá. Como eu sabia que ela era diabética, e ela tinha maquininha, tinha lança tudo direitinho lá e tal, aí beleza, a gente só levou o esteto e fui lá com o meu irmão. Quando eu cheguei lá, tava todo mundo, de fato a minha tia estava com uma vela, esperando ela chegar no suspiro para dar uma vela na mão dela. E eu lembrei, falei pro meu irmão, vê a glicemia dela. A glicemia dela estava em 40. Ela só tava, ela não falava, né? Ela só, tipo, sabe como você realmente tá aquele no suspiro da morte? E aí, imediatamente, a gente colocou doce na boca dela, e ela fez... Ah! E aí, já tinha ligado para a ambulância, bota ela na ambulância, vamos para o hospital. Chegou no hospital, glicose 50%, ela voltou e disse, queriam me matar, não era? Ou seja, inconscientemente, como se ele ouvisse o que estavam falando, entendeu? Só que assim, os filhos não sabiam que medida tomar. Então, o que acontece? E a minha avó, com 40, quase morria. Chegou um paciente no regional com 25, que eu me perguntei como esse paciente chegou vivo. 25. Quando pegou o acesso, que colocou a glicose 50%, ele fez. Abriu os olhos. Então, assim, a minha avó com 40 quase morre. E esse cara com 25 ainda estava resistindo. Então, depende muito da fisiologia de cada pessoa, o organismo de cada pessoa. Então, esse sistema, renina, angiotensina, aldosterona, é ativado pelo próprio organismo quando é identificado um quadro de hipotensão. Né? Então, a pressão baixou, também o sistema renina, angiotensina, ele é ativado. Ou seja, quando a pressão cai. Assim, ele atua para reverter essa tendência, induzindo os vasos sanguíneos a reduzirem o seu diâmetro. O que acontece? Quando o organismo percebe que a sua pressão está baixa, ele ainda tem um mecanismo fisiológico. Como nossos vasos, ele tem musculatura lisa, e é por isso que as pessoas que têm, por exemplo, arteriosclerose e... esqueci agora o nome da patologia que enrijece as artérias, ela perde essa elasticidade. Uma pessoa que não tem, por exemplo, esse comprometimento a nível de artéria,
o organismo ainda tenta fazer vasoconstrição, quando essa pressão está baixa, para tentar compensar e depois conseguir soltar para o sangue, começar a ir com mais força e distribuir oxigênio e nutrientes para o organismo. Mas quando a pessoa já comprometida, já existe, como a gente chama de uma veia frouxa, né? Não consegue mais essa constrição quando se perde a elasticidade. Então, a vasoconstrição é fazer a constrição da veia, por exemplo, né, da artéria, para que o sangue fique preso, e aí vai ter uma pressão, né, e depois solta esse sangue. Tá? Então, quando o paciente... Quando você faz, por exemplo, o seguinte, você está de cabeça, você está deitado e você levanta de vez. Né? Só que esse levantar de vez, você fica... Né, levantou da cama rápido e tal, isso que você vê, não é uma pressão arterial, é uma pressão intracraniana. Porque nós temos líquido também que banha todo o nosso cérebro, né? Então, a pressão do líquido intracranial também tem essa elevação de pressão, e por isso que a gente fica meio cabeça doendo, aquele tim, né? Quando você acorda no susto, tim, né? É a pressão do líquido intracraniano. Então, esse sistema renina-angiotensina-aldosterona estimula a retenção de sódio, né? Que estimula a elevação da pressão arterial, e a retenção do sódio caminha junto com a retenção de líquido. Então, isso é no caso de hipotensão. Fatores fisiológicos. Porém, nosso organismo não consegue aguentar por muito tempo. Né? E aí, se a gente não vai para a medicação para elevar a pressão, a gente apaga. Por isso que você chega com 60, 40, eu estou aqui meio mareado, mas dá para segurar. Porque ainda existe um mecanismo fisiológico que está segurando, né? Mas se demora um pouquinho, você não aguenta mais. Em relação à insuficiência cardíaca, a gente tem como a síndrome clínica, né, clínico. Isso está relacionado ao produto de uma incapacidade do coração, de aportar oxigênio em proporção que requer os tecidos para o seu metabolismo. Ou seja, como é que eu consigo aportar oxigênio no coração? Se eu tiver fluxo sanguíneo. Se eu não tenho fluxo, eu não tenho oxigênio. Então, essa síndrome da insuficiência cardíaca é que aí vai desencadear vários transtornos e, principalmente, vascular. Então, quando a gente fala sobre a etiopatogenia dessa insuficiência cardíaca, né? Ou seja, é o surgimento da etiopatogenia, surgimento, patogenia da patologia. Então, é o surgimento da doença. Pode ter dois componentes que são disfunção sistólica. E o que é a disfunção sistólica? Falha do coração como bomba no qual compromete a fração de ejeção ventricular esquerda e disfunção diastólica. Não entendi nada, vou explicar. Aí é onde está. Ele, na insuficiência cardíaca, ele não deixa de bombear, mas ele tem uma dificuldade de bombear. Seja por dois motivos. Uma, porque nós temos aqui, isso aqui é um ventrículo, né? Aqui a gente chama de átrio. Aqui é direito ou esquerdo? Aqui? Direito. Ou esquerdo? E a ponta do coração fica por... Então aqui é direito. Não, é aqui porque eu cortei no meio. Eu cortei no meio e tirei a parte. Então o que acontece? É que ele foi cortado. Isso realmente, ele foi cortado. Então aqui é direita, aqui é esquerda, porque ele é o coração. A ponta do lado esquerdo. Então o que acontece? Quando a gente fala que existe essa disfunção sistólica, que é a falha do bombeio, o que acontece? Oi. Professor, Pode falar. a insuficiência cardíaca, ela pode causar falta de ar no paciente? Ela pode o quê? Ela pode causar falta de ar no paciente? Sim, pode. A gente vai falar sobre isso também. Essa sensação de dispneia, que é a dificuldade respiratória. Justamente por isso, porque existe pouco oxigênio circulando no organismo. Né? E aí você tem um comprometimento pulmonar, porque também vai pouco sangue para fazer a troca de gás carbônico por oxigênio. Por isso a gente fala de fadiga. Né? A dispneia é o desconforto respiratório. Então, o que acontece? Nós temos, por exemplo,
uma falha na diastólica, na sistólica, né? O que é a sistólica? Você lembra que a gente tinha comentado sobre sistólica? É a força de injeção que o ventrículo faz. Nós temos átrio direito, átrio esquerdo. Ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Qual é a força? Primeiro entender como é que ocorre a insuficiência cardíaca. Pela veia... Quer falar... Não, coronário que vai irrigar todo o sangue. Não, entenda como é que funciona a fisiologia, só isso. Pelo abdômen, como é? Daqui a pouco eu lembro. O que acontece? Existe, pessoal, licença, tudo que vem de baixo para cima é veia. Que vem de cima para baixo é artéria, né? Então, o que acontece? O sangue que vem de baixo para cima, ele vem com pouco oxigênio. Ele vem carregado de gás carbônico. Que são... Não, a aorta abdominal seria uma artéria. Veia cava inferior e veia cava superior. Aqui vem... Porque aqui acontece o seguinte. Aqui tem uma artéria na nossa abdômen tórax. Vem uma artéria. A artéria vem no meio e a veia cava inferior vem do lado. Tudo que tem uma artéria tem uma veia, né? Porque a artéria vai mandar sangue e a outra vai com oxigênio e a veia vai trazer sangue com pouco oxigênio. Na verdade, se diz assim, que as veias vêm sem oxigênio, mas na verdade vem com um pouco de oxigênio. Então, o que acontece? Vem aqui, subindo do abdômen, uma veia, né? A veia cava inferior, e quando ela chega aqui, ela tem uma desembocadura aqui no átrio direito, e ela continua aqui, porque tem umas ramificações, aqui ela vem com mais sangue da parte superior do corpo, por exemplo, se vai sangue para o pescoço, para a cabeça, vai ter que voltar esse sangue que estava com oxigênio, né? O oxigênio foi para o cérebro, tem que voltar, a troca gasosa que foi feita no cérebro, ele pegou oxigênio e devolveu o gás carbônico, tem que voltar esse gás carbônico para algum canto. Então, o que vem de cima, né, da clavícula para cima, que vem... Então, essa veia... Como é? Veia cava inferior, ela vai vir aqui e vem a desembocadura dela, né? Vem a desembocadura dela. Então, o que acontece? Ela tem uma abertura, o sangue com pouco oxigênio, que se falam que é sangue desoxigenado, mas o sangue tem pouco oxigênio, né? Ele vem carregado de gás carbônico. O que acontece? O sangue vem, desemboca aqui. O outro sangue que vem da mesma veia, né, que ela é direta, ela vem aqui, vem, desemboca aqui também, né? Na verdade, ela desemboca aqui, ó. Aqui é a veia cava inferior. E aqui é uma parte da veia cava superior, veia cava inferior. Então, aqui nesse roxo, tem uma desembocadura da veia cava inferior e aqui a veia cava superior. Tudo que vem de sangue com gás carbônico vai desembocar aqui dentro. Ele vai depositar aqui na aurícula, no átrio. Né? Vou falar aurícula porque aí no átrio. Então, o que acontece? Para eu entender a sístole, eu tenho que entender que a sístole é o momento que eu faço, jogo sangue para o tronco, para a artéria aorta. Né? Enviar o sangue para a artéria aorta. Calma, Rosana, calma. Se você entender como é que... Eu só quero que vocês entendam o seguinte, como chega o sangue e como sai o sangue do coração. Só quero que entenda isso. Isso. Mas o que acontece? Primeiro chega, aqui vem a veia cava, e aqui ela se torna inferior e aqui superior. Sangue com pouco oxigênio, todo aqui no átrio. Beleza. Pela gravidade, aqui a gente chama de válvula tricúspide, porque ela tem 3 folhetos. Eu vou daqui a pouco eu vou mostrar como é, tem aqui a foto dela. O que acontece? Pela gravidade, está cheio de sangue, ela cai aqui. O sangue que chegou aqui, nesse átrio, não é com pouco oxigênio, é cheio de gás carbônico, pronto. Se ele caiu aqui no átrio, ventrículo, direito.
O sangue que estava aqui cheio e caiu nesse ventrículo esquerdo, ele permanece ainda cheio de gás carbônico, não é isso? Quem é que vai fazer a troca do gás carbônico pelo oxigênio que a gente precisa? Não é o pulmão? O que acontece? Isso aqui é o tronco pulmonar. Então, o sangue daqui, ele vai ser ejetado, passando por essa válvula do pulmão, ele vai subir, e aqui, ó, vem aqui o pulmão esquerdo, e tá vendo que ele passa aqui por baixo? Também? É uma bifurcação. Esse sangue cheio de gás carbônico passa por essa válvula pulmonar, vai subir, vem para o pulmão esquerdo e vai para o pulmão direito. Pronto. Mecanismo do lado direito do coração. Nosso coração tem dois lados, direito e esquerdo. Chega sangue. Se alguém quiser falar sem oxigênio, tudo bem. Né? Com pouco oxigênio, cheio de gás carbônico, a veia cava inferior e superior cai no átrio direito. Pela gravidade, passa para o átrio esquerdo. Preciso de sangue com oxigênio. O que é que o átrio esquerdo, o que é que o ventrículo, átrio direito e ventrículo direito? O que é que o ventrículo direito faz? Joga esse sangue para o pulmonar. Chegou na artéria pulmonar, vai para o pulmão esquerdo, vai para o pulmão direito. Lá, o pulmão troca o gás carbônico pelo oxigênio e ele vai voltar por aqui, pelas veias. Veja aqui, o sangue carbônico sem oxigênio foi pela artéria pulmonar e ele vai voltar por veia pulmonar. Poxa, mas todo o sangue que está cheio de gás carbônico é por veia e o que está com oxigênio não é artéria, só que nesse mecanismo tem uma diferença. Qual é? Tudo que sai tem que ter um calibre maior. Imagine você com uma veia, que é fininha, e você tem uma expulsão de sangue aqui, cheio de sangue. Você faz romper a veia, porque ela é fina. Então, aqui nós temos artéria, e vai chegar aqui no coração, cardíaca, né? Esse é o todinho de fisiologia. Então, vai chegar aqui no átrio esquerdo, o sangue, agora, cheio de oxigênio. Esse sangue cheio de oxigênio, pela gravidade, e aqui eu tenho uma válvula, que ela só tem duas folhas. Tem uma válvula tricúspide, 3 folhetos, vocês vão ver daqui a pouco na foto. Aqui eu tenho com 2 folhetinhos só, que é do tronco pulmonar. Aqui também só tenho com 2 folhetinhos só, que o sangue que chegou aqui, cheio de oxigênio, vai cair no ventrículo pela força da gravidade. Chegou aqui, quando é que vai esse sangue? O mesmo fenômeno vai para a aorta. Sair por trás, porque não parece que está cortada aqui a aorta vai estar aqui. E aí o coração faz o... É quando você escuta o tum, tum, tum. Esse tum é quando ele faz, ele manda o sangue e a artéria aorta faz. Abriu, vai estar aqui. Abriu a sua válvula. Né? Então você escuta sempre o bater do coração. Tu, tu. O primeiro tu é a aorta que abriu. O segundo tu é ela que fechou. Então o sangue sobe na aorta e ela faz e ela distribui esquerda, direita e superior, né? pelas carótidas para ir para o cérebro. Né? Então, o que acontece na insuficiência cardíaca? A insuficiência cardíaca acontece. Se esse lado aqui ele está muito grande, dilatado, imagine vocês encher uma bola. Quando ela seca, ela não fica frouxa, pronto, aqui acontece da mesma forma. Se você tem a pressão arterial, uma pressão arterial alta, esse fenômeno aqui, ele vai estar sempre frouxo. Porque aí nós vamos falar de modelagem do coração, é outra coisa. O que acontece? Segura aí.
que acontece? Quando você tem um coração que ele precisou na insuficiência cardíaca, mandando sangue, né? Você tá com pressão arterial, o coração não aguenta mais. O que acontece? Ele está enchendo tanto de sangue que ele vai chegar um momento que ele não consegue. Imagine você está com isso aqui de sangue e você faz... Se você aumenta de sangue, você vai... Mas se você aumenta mais, vai começar... Não tem um músculo suficiente. Né? O músculo começa a diminuir. Não tem mais força suficiente para comportar tanto sangue e jogar tanto sangue de uma vez. E justamente. Então fica frouxo. Enche muito sangue, mas ele não tem mais força de bombear o suficiente. Então eu tenho... Porque tem muito sangue e ele não tem condições de enviar sangue. Então eu tenho aqui uma insuficiência cardíaca. Essa é uma forma de não ter mais condições, ficou frouxo, recebeu tanta pressão, né, porque o coração estava, a sua pressão arterial estava o tempo todo elevada, e se a pressão arterial está elevada, o coração estava mandando sangue, chega um momento que ele não aguenta mais, ele começa a ficar frouxo. Então, nesse caso, vai cair sangue, vai ficar grande o coração, e ele não vai ter mais força de enviar o sangue todo. Então, ele ficou frouxo, é o coração agrandado, que a gente depois vai ter que fazer a medicação, como que a gente chama de beta-bloqueante, para tentar remodelar o coração e ele voltar a diminuir. Só que a suficiência dele vai continuar mesmo, porque ele não vai ter mais força, se comprometeu o músculo miocárdio, né, que é o músculo do coração. Então, essa é uma forma de insuficiência cardíaca, porque ele ficou frouxo. E a outra é quando a gente tem a cavidade espessa e rígida. O que é isso? O músculo, ele começa a pegar algum tipo de patologia, por exemplo, uma isquemia. Você tem um bloqueio de uma coronária, por exemplo. Que a coronária são as veias que ela vai irrigar todo o coração. Deixa eu ver se ela tem aqui. Pronto, aqui, ó. Tudo isso aqui, azulzinho, são veias coronárias. Né? Aqui. Então, o que acontece? Quando você tem uma deficiência de sangue, dessa irrigação aqui, o que acontece? Você vai ter comprometimento dessa irrigação. Automaticamente, seu músculo cardíaco vai receber menos sangue. Se ele recebe menos sangue, começa a ter comprometimento a nível de músculo do miocárdio. Né? Então, com comprometimento do miocárdio, o quê? Perdendo a sua função, vai ficando rígido. É como se fosse uma necrose. Né? Se eu não sou mais nutrido, eu não tenho mais função, eu vou ficando rígido. E aí, o que acontece? Você tem essa rigidez, o coração que antes normalmente teria essa capazinha de músculo, né? Ela passa agora a ter... Não, frouxa é um mecanismo. Necessariamente ele deve ficar frouxo. Okay? Então ele pode ser insuficiência cardíaca, porque ele ficou aqui frouxo, porque ficou com o coração, na verdade, agrandado. E aqui, porque eu tive um comprometimento de irrigação, as coronárias não estavam dando nutriente suficiente, e acontece que eu perco essa função. Então, o que acontece? Um ventrículo esquerdo, que eu tinha para enviar sangue com força para a aorta, olha o que eu tenho aqui agora de músculo comprometido. Vai estar duro, rígido, ele não vai conseguir mais injetar. Né? Então, aqui eu vou ter uma dificuldade de mandar sangue para a aorta. E essa dificuldade chama-se insuficiência cardíaca. O que acontece? As pessoas perguntam, mas insuficiência cardíaca, como é que você vai dar um beta-bloqueante? Qual é o objetivo do beta-bloqueante? É bloquear. Né? Como é que você vai dar um beta-bloqueante, por exemplo? Porém, não tem cura. Existe... Você vai manter o paciente para que ele tenha mais tempos de vida, porém, esse comprometimento a nível de coração não vai voltar ao normal. Então, aí nós vamos ter uma insuficiência cardíaca. E o que acontece? Se na pressão arterial eu tinha muita força, ele batia na parede dos vasos, e comprometia os vasos que podia romper, né? É por isso que, já viram alguém com a pressão alta sangrar pelo nariz? A força do sangue no capilar é tão alta que o vaso, que os vasos da região nasal
não consegue aguentar e se rompe. É por isso que você precisa iniciar. Aí o que você corre tem que fazer, levantar a cabeça do paciente, dar a medicação, se não está com edema, então antihipertensivo e transamin para estancar o sangue. Então, de quê? Soro? Sopro no coração? Tá. Sopro no coração são problemas de valvulopatias. Lembra que eu falei aqui, ó? Aqui tem uma válvula tricúspide, uma válvula bicúspide a nível de tronco pulmonar, válvula bicúspide ou mitral, que a gente chama, a nível esquerdo do coração, e que vai para a aorta também. Nessa aorta é uma válvula tricúspide, só que a gente não chama de válvula tricúspide, a gente chama de válvula aórtica. Então, no coração, se alguém falar válvula tricúspide, eu vou me referir à válvula que separa átrio direito de ventrículo. A aorta tem uma válvula que é tricúspide, que são 3 folhetos, mas eu vou chamar sempre de válvula aórtica. O sopro, uma dessas válvulas, frouxa por problemas que muitas vezes pode ser de infecção. Se tem um comprometimento, eu tenho uma imagem de válvula aqui, de valvulopatias. Isso. Tem infecções que você pode ter uma válvula dura, enrijecida, ou uma válvula frouxa. Né? É como a boca de velho, né? É mais ou menos isso. Ela vai ficar. Então você vai ver um sopro. Então, quando a gente falar de sistólica, gente, a gente falar de sistólica é a injeção de sangue, jogar o sangue para fora, né? Sempre a gente vai se relacionar ao lado esquerdo do coração. O ventrículo esquerdo, ele vai jogar o sangue na artéria aorta pelo fenômeno chamado sistólica, né? Sistolia. Joguei o sangue. A diastólica é a capacidade que o ventrículo tem de comportar o sangue. Quando o sangue está aqui, ó, caiu da aurícula para o ventrículo direito, estou tendo uma sistolia, enchendo. Só que na pressão arterial que a gente escuta, o que acontece? Esse sangue que está aqui no ventrículo esquerdo, que ele vai para a sístole, jogado para a aorta, ele joga um resquício de sangue e no momento que ele puf, 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 puf. Esse mecanismo de batida é que quando o ventrículo faz que joga o sangue, e ele está jogando sangue pela aorta, não é por aqui, é pela aorta que está aqui, né, que aqui tem uma válvula. Quando ele faz que ele joga o sangue aqui, em seguida já vem mais sangue para cá, né? Porque ele faz joga, relaxa, né? Então o mecanismo aí. Então, quando ele faz sintonia. Então, o que acontece? Quando você olha a pressão arterial, eita, 20 por 10. 20 por 10. 20 milímetros de mercúrio, a força com que o ventrículo mandou, e o 10 qual é? A força com isso aqui fez, derramou mais sangue. Então, você tem 120, encheu de sangue, 80. Então, 120 é a sistólica, jogou sangue, e 80 é a diastólica, a força com que esse aqui encheu novamente o ventrículo esquerdo. Sim. O relaxamento. Essa na fisiologia. Sístole, contração, diástole, relaxação. Bem assim mesmo. Então, vamos lá. Vai ter uma parte de valvulopatias. A grande maioria dos casos de insuficiência cardíaca se atribui à hipertensão arterial e à enfermidade coronária, né? Hipertensão arterial porque vai deixar o coração lá na frente agrandado, né? Que ele teve tanta força que vai ficar frouxo e não vai conseguir mais depois mandar o sangue na força que ele tem.
E pela enfermidade coronária, o que a gente tinha mostrado é pelo fato de que ele começa a ter um comprometimento a nível de músculo, ele vai ficar duro, e não vai ter também condições de jogar o sangue. Então, outras causas mais infrequentes incluem a miocardiopatias e as valvulopatias. Né? Miocardia, comprometimento do músculo miocárdico, e as valvulopatias são comprometimento também a nível de válvulas. Né? Ou, quando a gente fala de todas as válvulas, a gente fala de válvulas. Quando eu quero falar sobre a mitral, eu chamo de válvula. Né? Aquela lá que tem 2 folhetos, válvula mitral. Mas eu quero falar de todas as válvulas. Né? Então, quando eu vou especificar, eu chamo de válvula. Quando eu quero falar no geral, eu chamo de válvulas. Pleural. Está relacionado a pulmão. Porque a pleura é a capa que recobre o pulmão. Derrame pleural. A gente falou derrame pleural em pulmonar, não foi? Nós falamos algo rápido, mas comentamos. Sim, gente, então o que acontece? As pessoas que gostam da gordura, né? Da gordura do dia a dia. Às vezes você começa a ter um cansaço. Né? A gente está muito acostumado a comer fritura, algo do tipo e tal. O que acontece? A gente tem um comprometimento a nível de coronária, que o principal caso, na verdade, de comprometimento coronário é o problema em relação à quantidade de gordura a nível das coronárias. Então, o que acontece é que a gordura vai se localizando e a gente tem que lembrar aqui, mas como é que eu como que a gordura vai para o estômago e foi parar no coração? Lembre-se que quem trabalha a gordura é fígado. Né? E é um sistema interligado. E tudo que não consegue ser fitado no fígado por completo, vai para o coração. E lembre-se que o que nós comemos que foi para o sangue, que o sangue vai subir para o coração. Né? Então, esse acúmulo de gordura pode fazer o comprometimento e, consequentemente, a dificuldade de passar sangue pelas artérias coronárias. Se não passa sangue ou passa suficiente se não passa sangue ou passa insuficiente pelas artérias coronárias, o que é que eu vou ter? Um comprometimento do coração. Por quê? Porque são as coronárias que irrigam o coração. E se está irrigando pouco, porque está cheio de gordura, está passando pouco sangue, está passando também pouco o quê? Oxigênio e nutriente. Você tem que lembrar que tudo que passa pelo sangue vai estar com nutriente e oxigênio. Então, se eu tenho um comprometimento por questão de gordura a nível de artérias coronárias, eu vou ter pouco sangue e pouco nutriente levando para o coração. Né? Existe comprometimento nesse sentido. E aí vai ter uma insuficiência. Um coração sem nutriente, um coração fraco não vai conseguir bombear o suficiente. Pode fazer uma comparação com o câncer. Justamente. É isso? E posteriormente a gente pode ter, aí por isso que é uma cadeia. Eu tenho comprometimento de coração, depois eu posso ter um comprometimento de pulmão, né? Pelo embolismo, o tromboembolismo pulmonar. Então, a apresentação clínica dos sintomas, né, da insuficiência cardíaca, nós temos que, dado que a síndrome da insuficiência cardíaca tem um espectro amplo de apresentação, podemos fazer uma divisão entre o quadro agudo e o quadro crônico. O que é quadro agudo e quadro crônico? Estou sentindo a dor agora. Quadro agudo. Isso. Quando a gente fala... Rosana, quando a gente fala de sintomas que seja num quadro crônico ou agudo, o que acontece? Uma doença crônica é aquela que já tem muito tempo e acabou, né? Vai para a vida. Só que quando eu falo de sintoma agudo, eu estou sentindo agora. Sintoma agudo, estou sentindo agora. Estou com dor no peito. Opa, infarto agudo. Por isso que a gente fala infarto agudo do miocárdio. Você não está, por exemplo, não, eu vou ver aqui, porque daqui a pouco vai me dar um infarto. Você não espera, chegou, estou com dor no peito. Agudo, agora, sentindo agora. Isso é agudo. Tá? Por consequência, provavelmente, de uma doença crônica. Uma doença que não, já está há muito tempo. Né? Eu sei que eu sou cardiopata, tenho problema do coração e tal, mas tudo de boa.
geralmente não tem cura. Eu não digo que é uma doença crônica, não, porque se a gente for falar de ferida crônica, ela pode ter cura. Né? Então, assim, quando a gente fala de crônica, é em relação ao tempo que ela já se instalou no organismo. Né? Então, pode ser agudo ou crônico. E nós vamos ter o seguinte, a insuficiência cardíaca crônica, nós vamos dizer que é uma insuficiência cardíaca congestiva. O que é congestionar? Fechar, ninguém passa. Então, crônica vai ser congestiva. Vamos lá. Os sintomas secundários, a falha sistólica. O que é a falha sistólica? O que é que eu tinha na sístole? Contração. Agora eu tenho uma dificuldade de contração. Então, eu tenho uma falha sistólica. Eu não estou conseguindo mandar o sangue mais como eu gostaria. Né? Então, o que acontece? Os sintomas secundários, a falha sistólica, né, a dificuldade de contração do ventrículo esquerdo, são dispneia, e aí que alguém tinha falado, acho que foi de casa, o desconforto respiratório, né? Esse é um sintoma da insuficiência cardíaca, tosse seca e oligúria. O que é oligúria? Não consigo urinar. Não é que eu não consigo, na verdade, urino pouco. Né? Passei o dia tão cardiopata lá, você foi ao banheiro hoje? Não tive vontade não. Opa, peraí. Quem tem insuficiência cardíaca, um dos sintomas é dificuldade no sentido de não ter vontade de urinar. E aí isso vai ocasionar o quê? Retenção de líquido. Então, pessoas... E aí a gente vai ter também, claro, vai ter os critérios. De idade, se foi fumante, se é obeso, etc, etc, etc. Né? Não é só um caso, ó, tá sem urinar fulano tal. Ele pode estar com insuficiência. Não é assim. Tem que levar em conta a idade, fatores comórbidos, se tem problema na família, etc, etc, etc. Por isso que se chegar no hospital alguém com 25 anos, com 30 anos, estou contando no peito, não vai ser tratado como infarto. Brigou com o marido, com o namorado, teve raiva, pode ser uma ansiedade. Né? Então você tem que avaliar a idade do paciente. Ah, não tive nada disso não. Primeira vez que você teve, primeira vez que você tinha agora. Nunca tinha tido. Tem casos de doença do coração na família? Tenho a minha avó, mas nunca teve essa dor no peito? Não, nunca tive. Pegou peso? Não, eu me abaixei, estava limpando a casa e me abaixei. Pode ser uma dor torácica a nível de músculo. Gases também. Oi? Pode ser também relacionado a estresse. Não entendi, como é? Pode ser também essa dor que muitos dizem que, assim, que sente assim, no peito, do lado do coração. Pode ser relacionada a estresse? Pode sim. Pode sim. Só que o que você vai avaliar... Mesmo que seja com frequência? Não, aí é complicado. Você tem que ver, no caso, o histórico do paciente. Não tem como você avaliar um paciente de forma isolada. Pode ser uma pessoa nova, mas é hipertenso, né? É hipertensão genética? Ah, sou hipertenso. Desde a adolescência. Aí, peraí. Então, vamos chamar a atenção, porque paciente hipertenso, paciente diabético, paciente obeso. Pessoal, desliga o microfone, por favor. Pessoal de casa, desliga o microfone. Paciente hipertenso, paciente diabético, paciente feminino, paciente idoso, paciente acamado. A gente tem que ter, né? Paciente histórico de infarto na família. Tem que ver todos os históricos. Não tem como você tocar no peito, peraí, tá infartando. Não. Tem que ter o histórico do paciente. Não é assim que funciona. Né? Então, o que acontece? Ademais, a estimulação do sistema renina-angiotensina-aldosterona está relacionada à hipertensão arterial, provoca a retenção de fluidos, né, ou de fluidos, o qual se aprecia como edema de extremidades de predomínio vespertino e declive maior em direção às extremidades inferiores. Então, o que acontece? Paciente que a gente percebe edema a nível de membro inferior, perna direita, perna esquerda, pé, opa, abre do olho. Pode ser sinal de insuficiência cardíaca. Por isso que a gente diz às pessoas que estão com as pernas inchadas, deita e bota a perna para cima, né? Isso não é mito não, isso é verdade. Por quê? Pela força da gravidade, o acúmulo do líquido está indo para baixo. E não está tendo um retorno venoso. Né? É um paciente que o que acontece... lembrei, arteriosclerose, que é o endurecimento da parede vascular. Né? Então, o que acontece? Pacientes que... Professor,
Desculpa aí interromper. É a questão dos membros superiores inchados. Tem alguma tem alguma coisa a ver com esse edema aí que o senhor falou agora? Tem também. Isso. As mãos, às vezes, também podem inchar, porém a predominância é em relação ao membro inferior. O que acontece? Se é paciente membro inferior que está com, principalmente que diabéticos, né? Você precisa, por exemplo, pedir para que ele coloque as pernas pelo menos 30 minutos por dia para cima, porque a sua circulação está indo para baixo, mas não está tendo retorno venoso. Ela não volta, né? Então está acumulando todo esse líquido para baixo. Há pessoas sim, porém é uma parcela menor que vai aparecer com edema em membros superiores. Pessoal, desliga o microfone em casa, por favor. Beleza. Ah, valeu. Então, só que como eu falei, Kaysar, tem que... Na verdade, Kaysar ou é César? César, porque escreve Kaysar, né? Ah, tá. É César, professor. Valeu. Então, o que acontece, César? A gente também só não pode fazer a avaliação do paciente, como eu tinha comentado, de forma isolada, né? Temos que ver o histórico do paciente. Hipertenso, diabético, idade, sexo, etc. Tá? Então, mas a maior frequência é em extremidades. Chegou o paciente lá, chegou o paciente com extremidade inferior, edematosa, né? Inchada. Já tem histórico de hipertensão, diabetes. Antidiurético, para diminuir esse inchaço das pernas do paciente. E se tiver com a pressão alta, captopril, etc. Qualquer outro medicamento de uso para hipertensão. Pessoal, eu só quero que vocês se atentem em relação à prova, que tipo o seguinte, eu não vou, como vocês sabem, eu não vou estar tirando assim, texto de slide. Eu quero essa compreensão, entendeu? Esse feedback, que vocês conseguem entender o que eu estou falando. E se não conseguir entender, pergunta novamente. Né? Eu não vou perguntar, por exemplo, por onde sai o sangue? Não é isso, né? Mas esses conceitos, né, que a gente está falando em relação à insuficiência cardíaca, né? Eu não vou dizer, por exemplo, é correto afirmar que a insuficiência cardíaca está relacionada com doença do aparato respiratório. Não. Está relacionada com cardiovascular. Assim, são coisas que a gente precisa ter só uma noção básica, né? Por exemplo, a cardiopatia, a insuficiência cardíaca pode estar relacionada com hipotensão. Geralmente está relacionada com a hipertensão, né? A pressão alta. Então, a insuficiência cardíaca crônica ou congestiva. Congestiva está relacionada justamente a estar congestionado os vasos, né? Pode apresentar sinais devido a... E aí foi a pergunta que não, alguém falou de coração grande. Não lembro. Vamos falar sobre remodelagem. Então pode apresentar devido à remodelação miocárdica, que nós vamos sentir aí um ritmo de galope por terceiro ruído dentre os outros. O que quer dizer isso? Um coração remodelado é um coração que ele sofreu, ele tem passado por uma insuficiência cardíaca que está tão grande que ele não consegue mais jogar o sangue. O que acontece? É preciso beta-bloqueador. Eu tenho um coração que não está trabalhando, ou está trabalhando pouco, né? Não tem mais força. Eu dou um beta-bloqueador, não acredito que o pessoal vai vir falar comigo aqui, não. Ó, o rapaz que eu peguei, a prova dele está aqui, pertinho. Tá me atucaiando, né? O que acontece? Um coração agrandado, a gente precisa, vai esperar na saída, a gente precisa fazer o remodelamento dele. O que acontece? Beta-bloqueador, geralmente, a gente fica pensando, mas como é que eu vou bloquear um sistema que está fraco, né? Que já está sem conseguir enviar sangue? Mas esse beta-bloqueador ele vai estar relacionado à remodelagem. Eu preciso agora que o coração que estava desse tamanho, eu consiga tentar diminuí-lo. Então, você dá um beta-bloqueador ao paciente e automaticamente começa a monitorar para ele não ter a complicação da insuficiência cardíaca, né? E aí você vai dar uma noradrenalina, etc. Para o coração dar uma despertada. Então, está relacionado a essa questão da remodelagem do miocárdio, né? Que é o músculo miocárdio, é o músculo cardíaco, né? E o ritmo de galope é quando você vai auscultar o paciente, a nível de coração, vai estar assim,
polo. Você realmente ouve no terceiro ruído como se fosse um ritmo de galope mesmo. Né? Você percebe que existe um comprometimento a nível de insuficiência cardíaca. Então, em relação à insuficiência cardíaca aguda, ali é uma insuficiência cardíaca crônica, suficiência cardíaca crônica ou congestiva está relacionado à remodelação, pode aparecer como sinal de remodelação, né? E está relacionado com a congestão do fluxo sanguíneo. Insuficiência cardíaca aguda, o paciente refere-se dispneia de repouso. Aí esse é o problema. O cara está sem fazer nada e ele tem dificuldade de respirar. É diferente da pessoa que, por exemplo, tem um problema de coração. Fui jogar bola. Estou já morrendo. Esse chama-se dispneia de esforço. Agora, o paciente que está de boa em casa e, de repente, o menor esforço possível, ele sente dor, esse é o paciente problemático. Professor, é dispneia de repouso ou esforço? Isso, a dispneia de esforço é, por exemplo, se você está hoje de boa aqui, vai para a academia, treinou, seu coração vai disparar. Isso é um esforço. Só que quem está na academia provavelmente não está com insuficiência cardíaca, beleza. Só que tem pessoas que, por exemplo, têm insuficiência cardíaca, mas só vai cansar, essa dispneia, só vai cansar se ele fizer, varreu a casa, cansei. Paciente insuficiência cardíaca, que varreu uma casa, por exemplo, que andou, foi na casa da vizinha, não sei na onde, andou e cansou, esse é um paciente com insuficiência cardíaca com dispneia de esforço. Se é um paciente que está em casa, estava deitado na cama, virou para o lado esquerdo, cansou. Opa, paciente com dispneia de repouso. Esse é o paciente problemático. Esse é ok, entendi. Porque o paciente com dispneia de esforço, ele só vai cansar se ele se esforçar. Se ele não se esforçar, ele não vai. Né? Então, a dispneia de repouso, esse é o problema. Inclusive, para as pessoas, esse tipo de paciente não pode ficar sozinho em casa, né? Principalmente nos momentos noturnos. Pode ter ruídos respiratórios audíveis, né? Eu consigo ouvir esse puxado, esse ruído respiratório dele, a nível de pulmão, né? Em geral, um paciente que se apresenta com insuficiência cardíaca aguda tem antecedentes de falha cardíaca crônica, a qual é precipitada por um fator agudo. Ou seja, ele já é um paciente crônico, já é cardiopata, já tem problema de saúde, já tem problema de coração há muito tempo, só que a cardiopatia, a insuficiência cardíaca aguda, eu só quero que vocês lembrem que é o seguinte, cardiopatia aguda o cara está sentindo agora. Estou no peito, senti agora. Por um fator crônico. Já tinha problema do coração. Consegue entender a diferença do agudo do crônico? Pronto. Né? Então, eita, infarto crônico. Não. Crônico é a patologia dele. Ele está tendo um infarto agudo, é agora, dói agora. Tá? Esse conceito de agudo, guarde para vocês. Entre os mais frequentes podem estar a suspensão do tratamento para insuficiência cardíaca, paciente idoso, paciente que não atende, né, que suspende a medicação, não tomei não hoje. Né? Então, esse é um dos fatores que leva ao surgimento dessa insuficiência aguda, está acontecendo agora. Isquemia miocárdica, e aí o comprometimento a nível de miocárdio. Miocárdio, nunca esqueça, músculo, cardio, coração. Então, músculo do coração ou músculo cardíaco. Sobrecarga de volume extracelular. Lembra? A sobrecarga de volume celular está lá. As pernas do paciente, cheia. Né? Inchada, edematosa. Então, isso é uma sobrecarga de volume extracelular. O líquido não está dentro da célula, está está fora da célula. Crise hipertensiva, arritmias, infecções, tromboembolismo pulmonar. Pode ser um comprometimento aí, um trombo que formou-se
em qualquer região do corpo e subiu até o pulmão, né? Isso aqui, ó, na imagem, é um tromboembolismo pulmonar. Por isso que eu falei para vocês que é importante a gente estar preocupado, porque não necessariamente vai acontecer no pulmão. Ó, o trombo, ele aconteceu embaixo, no tronco pulmonar, né? E ele se deslocou e se alojou dentro do pulmão. Isso aqui, trombo, é sangue coagulado, né? Plaquetas, coagulou e não era tão grande, conseguiu subir. Só que quando chegou aqui, os capilares são menores. E aí não vai para nenhum canto mais. Né? E aqui eu vou ter um comprometimento. O sangue que vai chegar aqui para irrigar o coração não vai ser possível mais, porque está congelado. E aí eu posso ter o chamamos de tromboembolismo pulmonar, que vai dar um comprometimento pulmonar, inclusive insuficiência respiratória. Hipertiroidismo e uso de toxinas como álcool, entre outras. Né? Quando a gente fala, gente, de arritmias, quero chamar a atenção para vocês o seguinte. A arritmia, ela não está relacionada inicialmente com a ejeção de sangue. Está relacionado com os sinais elétricos que o coração recebe. Quem faz esse tum-tá, é um estímulo que vem, a gente chama de nódo sinusal. Em cima do... Direito, né? Em cima do coração, antes do átrio, né? A gente falou sobre átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo, né? Então, antes daquela primeira caixinha que recebe o sangue com pouco oxigênio, ou cheio de gás carbônico, antes daquela caixinha do átrio, tem um nódo, que a gente chama de marca-passo fisiológico. O que acontece? Ele recebe estímulo do cérebro e o coração ele é ativado e ele manda um estímulo nervoso, né, uma eletricidade, para um outro nódulo que vai estar entre o átrio e o ventrículo. Então, a arritmia acontece quando existe um descompasso desse ritmo. É aí que o paciente entra no desfibrilador, entra no choque. Porque o paciente tem, por exemplo, está com insuficiência cardíaca. Você não vai dar choque no paciente. Paciente com insuficiência cardíaca está com dificuldade de mandar sangue. Paciente fibrilando, ele tem uma arritmia que está fibrilando, o que é isso? Tá? Os impulsos que deveriam vir cima para baixo, para o nódo sinusal, nódo aurículo-ventricular ou átrio-ventricular, porque está entre o átrio e o ventrículo. E depois vai para o coração, né, pelas ramas de Purkinje, etc, etc, etc. Vocês não vão compreender isso aqui agora. Mas quer dizer o seguinte, que a arritmia ela vai estar relacionada a impulso elétrico. Se esse impulso que está indo para o coração está indo de qualquer forma, o coração está... Esse é um coração fibrilando. Aí você não tem jeito, tem que ir choque no paciente. O paciente está com arritmia. O coração está, ao invés do impulso vir direto, de cima para baixo, para ser puf, pá, puf, pá, puf, pá, ele está vindo, o coração está, né? Não está sabendo que direção ele vai tocar, né? É a orquestra que todo mundo faz alguma coisa lá e todo mundo... Não tem a sequência de quem toca primeiro, quem depois e tal. Isso. Então o coração fica fibrilando. Aí você vai olhar, pressão arterial do paciente. Está normal. O paciente está sudoreico, está suando? Não, está suando não. Então, eu vou dar drogas para controlar essa fibrilação. Mas o paciente está fibrilando. Você vê o coração do paciente fibrilando. Aí você olha, pressão. Lá em cima, a pressão está hipotenso. Aí não tem jeito, né? Paciente que a gente chama de hemodinamicamente irregular, ou seja, além da fibrilação, ele está com pressão baixa, com pressão alta, ou sudoreico, está suando demais, eu não sei o que, não sei o que, choque no paciente. Né? Mas ele está fibrilando, mas ele está com sinais vitais tranquilo, então, droga para tentar relaxar e voltar ao compasso normal. Né? Uma coisinha, né? Dá um atos. Pois bem, aqui, ó. Quer examinar?
Exame físico geral, controle, controle, mas é controle de sinais vitais, avaliação da perfusão periférica, né? Perfusão é justamente a condução, né? Líquidos corporais, sangue, etc, etc. Está perfundindo, né? O sangue está circulando normalmente. Exame cardiopulmonar completo e avaliar os sintomas de congestão sistêmica. Pulmão, fígado, hepático e extremidades. Paciente com a perna assim inchada, antidiurético, para eles eliminar esse líquido que está nas pernas. Em relação à sintomatologia, nós temos que os sintomas da cardiopatia, né, geralmente obedece isquemia do miocárdio, né? A isquemia é o comprometimento do miocárdio, do músculo do coração. Alterações... Eita, é verdade, né? Já é hoje? Não começa a partir de hoje para amanhã, não? Que dia é hoje, né? 29 ou 28 hoje? Maria, vamos lá. Observação do fluxo sanguíneo e alteração da beleza. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Eu disse a vocês, ó, estou no idade 13 ainda, tá vendo? São 31. A gente faz um repasso antes da prova. A incapacidade do bombeio do coração, né, determina a fadiga é o cansaço, a dispneia, a dificuldade de respirar, né, ou em casos mais graves, cianoses, hipotensão, sícope. O que é a sícope? Perda súbita de consciência. Por quê? Porque não está indo sangue suficiente para o cérebro. Se não está indo sangue suficiente para o cérebro, não tem suficiente oxigênio e nutrientes. E o que é cianose? Paciente que está aparecendo, olha para os pés, está meio roxo, ponta dos dedos está roxo. Só que a gente tem que chamar atenção para uma coisa. Olha se o paciente não está embaixo do ar-condicionado. Embaixo do ar-condicionado. Porque paciente com frio vai estar cianótico, vai estar meio que roxinho, né? Meio azulado. Florese. Entendeu? Aí você uma praça, aí eu falei, embora, aí quando eu fazer então, muito calor, falando rápido, aí sai da polícia. Porque eu levava 3 segundos, eu estava para a aceleração. Aí depois, peguei um ponto, não acho que está assim, de água. Enquanto olhar para essa situação, parece que ela está batendo sempre, aí nós fomos pegou um outro atrás, de cima, na dela, aí de dentro, eu ocupei, aí foi tudo baixo. Cheguei lá no cabeça e coração. Você teve combate com o AVC. Como é que é? Aí quando eu fiz o exame lá da hemoglobina, colesterol. Sim, claro. O colesterol que acontece é comprometimento de artérias e vasos, né? Então você vai ter um comprometimento a nível de miocárdio também. Tá ok, mais magro? Não. A Rosana fica rindo, fica com resenha comigo, mas é sério. Porque eu falei o seguinte uma vez, que eu não ia comer bolo porque eu tava com colesterol alto. E é verdade, eu tô com colesterol alto. Sabe o que eu fiz? Teve uma época que eu tava fazendo prova e... Não, é sério, deixa eu contar. Eu tava fazendo prova, eu comia todos os dias, sem mentira. Eu comia um copo desse tamanho aqui, com leite em pó e Nescau. Sentava na cama, hein? E óleo? Ah, sim. E o que acontecia? Eu ia estudar, tava com chocolate, eu ia assistir e tal. Eu comi tanto chocolate, eu engordei, mas depois descobri que meu colesterol estava alto. E até então, por exemplo, eu fiz, tá com 60 dias, o colesterol bastou. Depois de 30 dias eu fiz, aí voltei a comer fritura, uma vez ou outra, aumentou de novo. Agora estou de novo com colesterol alto. Mas assim, eu sei... Não, eu sei... Doce leva colesterol alto, fritura leva colesterol alto. Não acontece. Mas eu consigo saber, por exemplo, se eu sentir tontura, já sei como é que o colesterol está alto. Né? Então, 30 dias, mais ou menos, uma vez a perdida na semana doce, e óleo, fritura eu corto. E aí eu volto normal. 30 dias depois, eu estou novo. Né?
É por isso que a gente precisa, na verdade, às vezes, entender a nossa fisiologia. Né? O que está acontecendo comigo? Por que eu estou assim? Estou dizendo, todo meu peso eu não tenho colesterol. Meu irmão também. Meu irmão tem 30 anos, 1,70 m, 100 quilos. Não tem colesterol alto. Então, o que acontece? O aumento da pressão arterial intravascular. Vamos rapidinho, faltou só 10 minutos. Ou o meu está atrasado? Olha que vontade de ir para casa. Na prova tu me cobra, viu sim? O aumento da pressão intravascular, o que é isso? A pressão do sangue dentro do vaso, né? No território situado atrás do ventrículo insuficiente, se caracteriza por acumulação patológica de líquidos que provoca dispneia, que é o cansaço, e edema generalizado ou pulmonar. Quando se fala de essa pressão intravascular situada por trás do ventrículo insuficiente, é o ventrículo esquerdo que não consegue mais bombear o suficiente. Então, existe um comprometimento intravascular atrás desse ventrículo, do ventrículo esquerdo. Né? E aí nós temos, por exemplo, um exemplo de obstrução do fluxo sanguíneo, né? Como acontece nas estenoses valvular, produz sintomas semelhantes à da insuficiência cardíaca progressiva, né? Então, isso aí é o que nós vamos ter, por exemplo, comprometimento a nível coronário, aquelas artérias que rodeiam o coração. Se eu ter uma artéria comprometida em relação à gordura, eu vou ter uma insuficiência cardíaca congestiva, né? As arritmias cardíacas, foi o que eu tinha falado para vocês, né? A questão já do aceleramento do coração. Arritmia não é mais coração fraco, ele vai estar um coração mais acelerado. E os sinais e sintomas resultam na palpitação, que na insuficiência cardíaca você sente a dor, né? Na arritmia você sente a palpitação do coração, também cursa com dispneia, com a dificuldade de respirar, e angina. O que é angina? É a dor do coração. Daí porque o coração é músculo. O coração tem músculo. Mas aí, cada um cursa de uma forma, né? Você já viu o paciente que faz dor no peito? É o músculo miocárdio comprometido. Está doendo o músculo. Aqui, Philips. Como fica a válvula comprometida? Nós temos aqui do lado direito uma válvula normal. Essa é a válvula tricúspide. E, por exemplo, se eu for falar de uma válvula aorta, né, ou aórtica, que também são 3 folhetos, isso aqui é que nós chamamos de 3 folhetos. Então, eu tenho uma válvula, essa realmente é a estenose da válvula aorta. O que acontece? Isso aqui, ó, ela está comprometida, enrijecida. E muitas das vezes, esse enrijecimento aqui, sabe o que é? Acúmulo de cálcio. Pode acontecer por acúmulo de cálcio. Pode acontecer por acúmulo de... É porque meu irmão tá... Não sei se é ele, tá com diagnóstico Covid hoje, vou ver se é ele. Oi, Pedro. Alô, boa noite, Javi. Então, o que acontece? As valvulopatias aórticas, nas cardiopatias hipertensivas, pode acontecer um comprometimento a nível de Não, está relacionado à infecção. As gorduras geralmente é a nível de capilar, de veias, de artérias. O período de compensação é mais prolongado, porém, quando a dispneia aparece, progressa com grande rapidez, a dispneia, a dificuldade de respirar, né? Com grande rapidez e alcança graus extremos em pouco tempo, né? Se não realiza tratamento adequado. Por que esse cansaço? Devido ao fluxo sanguíneo que fica comprometido, né? O fluxo sanguíneo comprometido, tenho que lembrar que fluxo sanguíneo comprometido eu tenho deficiência de oxigênio
deficiência de nutrientes. Né? Se eu tenho deficiência de oxigênio, eu tenho dificuldade de respirar. Eu vou falar só até aqui, para a gente concluir, em relação, que eu já tinha comentado com vocês em outro momento, em relação à dor abdominal de origem isquêmica. Quando eu falo em dor abdominal, eu quero me relacionar à dor epigástrica. A dor epigástrica, depois se a gente lê o que está escrito, a dor epigástrica, por exemplo, a depender, eu sempre lembrar que tipo de paciente é esse? É idoso? A grande maioria é mulher? Tem histórico de hipertensão na família? Ou ela é hipertensa, ou ela é diabética? Né? Foi fumante? Eu digo foi porque tem paciente que fumou 30 anos, 40 anos, hoje não fuma. Diz, fumo não, mas fumou 40 atrás, né? Então, já tem comprometimento nesse sentido. O que acontece? Dor epigástrica, que começa e não fica no epigástrico, essa é uma possibilidade, dentre dos outros sintomas, e da história clínica do paciente, é uma possibilidade em idoso, nesse caso, em pessoas que têm uma dor epigástrica, que ela dói aqui e se espalha, pode ser indício de infarto. Principalmente em idoso. Tenho dor gástrica, professor. Tu não fala um negócio desse, não. Pelo amor de Deus. Mas aí você já tem um histórico que você tem gastrite, é diferente. Isso. Paciente que não tem histórico de gastrite, se tem a dor epigástrica, a gente pergunta logo, você tem gastrite? Não tenho. Já teve essa dor? Nunca tive. Então, se o paciente não tem gastrite, é outra coisa. Aí sim, eu me preocupo. Mas se o paciente quer dizer, não, eu faço tratamento para gastrite, eu sei que tenho gastrite. Então, aí não se discute em relação a infarto. Mas o paciente idoso, que a dor epigástrica, e eu vou repetir que eu falei para vocês uma vez, dor epigástrica, doeu no epigástrico, no estômago, subiu para a mandíbula, irradiando para as costas, pode ser infarto. O infarto não vai dar a dor apenas no peito. Pessoas com comprometimento, seja diabético, se é diabético, a frequência é dor no peito radando para o lado esquerdo. Infarto. Já é hipertenso, já é diabético, tem histórico. Opa, peraí, preocupado. Sim. Sim. Mas o que acontece? Aí você tem que avaliar. Paciente está com a dor na nuca. Se for uma hipertensão, a nuca pode doer também. Tá? Mas aí você vai avaliar o paciente. Avaliou tal. Por exemplo, viu frequência cardíaca? Não, está normal. Tal. Pediu exame de sangue? Não deu alteração não. Então, beleza. Então, foi só hipertensão arterial. Mas, se é um paciente que já diz, não, eu sou hipertenso, sou diabético, tá. Opa, peraí. Então, já é um paciente que me chama atenção. Então, paciente idoso que foi fumante, ou paciente que é hipertenso diabético, dor região epigástrica, subiu para a mandíbula, subiu para a cabeça, dor no peito, subiu para o lado esquerdo, pode ser infarto. Tá? Não é normal, porém, a depender do comprometimento epigástrico, pode ser. Pode ser. Porque o que acontece? Nós temos no epigástrico o estômago. O estômago está juntinho do pâncreas. Então, chegou. Eu ia contar, a Rosana perguntou, eu vou contar. Se aconteceu alguma coisa. Então, o que acontece? Então, você fala assim, estou com uma dor aqui, não sei se é no estômago, se é aqui, você não sabe se é pâncreas, se é estômago. Tal. Então, o que acontece? Muitas vezes, a dor no estômago, que puxa para o lado do pâncreas, você não sabe, mas é o que acontece. A cabeça do pâncreas é colada no estômago. Então, a vascularização do pâncreas vai ter vascularização adjacente com o estômago. Então, muitas vezes, uma dor epigástrica vai doer o seu pâncreas também. Às vezes, né? Não quer dizer que acontece, que é sempre. Mas pode acontecer. Né? E, isso foi para as costas. Nós temos inervação em todo o corpo. Né? Não é comum, mas pode acontecer. É por isso que a gente fala, a clínica, você avalia o paciente, opa, o paciente tem comorbidade. É isso, exame de sangue. Né? Eletrocardiograma, exame de sangue. Para confirmar se está infartando. Né? Mas pode acontecer. Entendeu? Não é a regra, mas pode acontecer. Pela inervação.
Sim. É pela inervação do corpo. Né? Pelos nervos que estão interligados. Porque o que é que nos dói? É a inervação. Né? A gente só sente a dor no músculo do coração porque o músculo tem nervo. Né? E é ele que faz. Por isso que quando a pessoa tem câncer terminal, e o paciente está com uma dor miserável, você pode dar morfina e ele não passa. O que você faz lá? Bloqueio neuromuscular. Você faz uma pequena cirurgia no paciente, pega a inervação que está indo para o órgão do paciente, o tumor, por exemplo, e você corta. O paciente não vai morrer, não vai sentir dor mais nunca. Porque o que está levando a dor dele é o impulso nervoso, que está vindo todas as terminações nervosas, vai para lá. Então, esse impulso nervoso vai doer, porque todos os nossos músculos são inervados. Mas se você cortar quem está causando a dor que está levando, que é o nervo, ele não vai doer mais. Não, porque neuromuscular é em relação à inervação daquele órgão. Aquele órgão não funciona mais. Tá? Geralmente é a queimagem, né, desse encontro nervoso. Prolapso mais de uma válvula? Lado esquerdo, mitral. Agora sim, mitral, porque assim, é a válvula que está ligando átrio, ventrículo ou então, mitral. Se ela tem um comprometimento de válvula, ela tem um comprometimento cardíaco. E ela pode cursar com insuficiência cardíaca, posteriormente. Deixa eu contar. Chegou uma paciente, mas parece que a coisa assim, só acontece quando eu estou lá. Quarta-feira, essa menina, ela não tinha mais que 26 anos, não. 1h30 da manhã. Ela falou assim, não foi? Falou assim, tô com uma dor. Uma dor onde? Aqui mais ou menos assim e tal. E ela fazia nessa região assim, fazia. Aqui uma dor. Aí eu perguntei, mas se essa dor foi a primeira vez? Não, porque eu tenho um problema de vesícula, tá doendo aqui. Ele está doendo de que lado? Aqui. Pode ser que vai fazer a medicação. Diclofenaco e vesícula do lado esquerdo. Mentir 1h da manhã para buscar o quê? Atestado. Claro que não. Hã? Não. Interessante que ela não pediu. Eu pensei que ela ia pedir. Mas não diga ao órgão. Se você está vindo com a dor, né, o cara não sabe nem onde ela é na vesícula, estou com a dor. Não é porque eu tenho problema de vesícula. Minha filha, a vesícula é embaixo do fígado, lá direito. Ela não sabe nem o que é a vesícula. Tá bom, nem entendido, né? Não deveria nem ter falado que é a vesícula. Pessoal, nós paramos aqui no slide 16. Aí a gente faz um repasso rapidão na segunda-feira. Eu quero fazer... Na verdade, eu não... Tá bom. É o seguinte, deixa eu pedir para vocês. Dá uma lida nos slides próximos. Tem mais 15 slides, no caso. Dá uma lida, porque na segunda eu vou fazer um repasso geral dos 3 temas que a gente já viu. E depois a gente faz a prova. Beleza? Boa noite, galera. Pessoal de casa, tudo tranquilo aí? Professor, eu tô online, não esqueça de mim, não. Tudo tranquilíssimo, professor. Se melhorar, estraga. Sextou, César. Sextou. Sextou! Ei! Começar agora a sexta. Mostra aí assim, ó. Vai. Pessoal, boa noite. Boa noite, professor. Até segunda. Valeu, professor. Boa noite. Até segunda, se vocês quiserem. Pessoal, em casa, desliga aí o microfone, por favor. A aula está sendo gravada ainda. Tchau, obrigado. Segunda. Beleza.